Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Vamos fazer uma rápida oração, breve oração para que Ele nos abençoe. Senhor, amado Pai, glorioso Rei, sobre nossas vidas, sobre toda a terra, Criador de todas as coisas existentes, Pai. Senhor amado, pedimos a Tua proteção, a tua unção sobre as nossas vidas, para que a gente compreenda a mensagem, para que a gente entenda a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações, ao coração de cada um que esteja assistindo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje traremos um assunto que mexe muito com as pessoas. Digo mexe muito com as pessoas porque mexe comigo, entende? Mexe comigo no sentido de que não é algo fácil, não é um assunto fácil de tratar, né? Digo isso por experiência própria, claro, com toda certeza. A palavra do Senhor nos ensina a todo momento, a todo instante, a seguirmos os passos dele, a sermos como ele, a sermos filhos dele. E sendo filhos dele, nós teremos que ter heranças genéticas, nós teremos que ser parecidos com os nossos pais, né, de alguma forma. E, nesse caso, de todas as formas. E quanto mais parecidos com Deus, melhor estaremos, né? E o Senhor trata de um assunto hoje que, quando Ele colocou no meu coração, eu senti um impacto. Eu disse, Senhor, como é que eu vou ministrar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre isso? E, sendo eu uma pessoa difícil, sendo esse assunto difícil para mim, né? E vai estar escrito lá em Mateus. Mateus sempre vem aparecendo aqui, né? O Senhor sempre nos fala através do primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Vai estar escrito lá em Mateus, meus irmãos, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Nós vamos ler aqui juntos, tá? Versículo 14 do capítulo 6 de Mateus, né? Está escrito, porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, no 15, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Está escrito dessa forma. Vamos ler o que está escrito em Colossenses também. Colossenses 3:13 está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Meus irmãos, um assunto bem polêmico, podemos dizer dessa forma. Imagina aqui, Deus está nos dizendo, né, que devemos perdoar as pessoas para poder recebermos o perdão dele. Isso não é uma coisa simples. Não, para muita gente isso não é coisa simples, não é um assunto simples. Imagine você perdoar uma pessoa que te fez um mal, uma pessoa que... Não vou citar muitos exemplos, porque não cabe, não é interessante, e porque é muito difícil também. Mas vamos imaginar alguém que fez um mal, te incomodou, e aí você guardou aquilo dali. Fulano me fez um mal. Eu vou me vingar. Vou devolver o que ele me fez, da mesma forma, né? Fazer com que ele sofra. Meus amados, a palavra de Deus está nos dizendo agora de que se eu quero receber o perdão de Deus, e eu quero receber o perdão de Deus porque já fiz muita coisa ruim a muitas pessoas, né? E eu peço perdão a Ele, eu peço perdão às pessoas também, a quem eu tive a oportunidade de pedir perdão, fiz, né? E aí, o que eu quero com isso? Eu quero receber a graça de Deus, o favor imerecido, que o Senhor me perdoe. No entanto, Deus está dizendo, olha, eu vou te perdoar, mas você... Evanilson, você que está assistindo, você precisa perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal. Consegue fazer isso? E aí a nossa resposta é: a maioria das vezes não.
Não conseguimos. Eu estou rindo aqui, mas... E aí, meus irmãos, existe uma coisa que nós temos que fazer, né? O perdão é bem difícil ser dado, o perdão é bem difícil ser liberado. Então nós temos que entender como podemos conseguir liberar esse perdão. Nós podemos conseguir orando. Entende? Nós temos que orar. De dizer, Senhor, eu quero liberar o perdão. É interessante saber o que é o perdão. Perdão significa ação de remover ou liberar um sentimento de ressentimento, né? Raiva ou amargura em relação a alguém que causou ofensa ou dor. O perdão, meus irmãos, não é um sentimento. Ele é a liberação do sentimento ruim, mas ele não é um sentimento. O perdão é uma ação, é uma decisão. Nós decidimos perdoar as pessoas que nos fizeram mal porque é um mandamento bíblico, porque o Senhor nos diz para fazer isso se queremos andar com Ele, caminhar com Ele, se queremos seguir no caminho de Cristo. Entende? O Senhor nos diz isso. Então nós devemos fazer. É difícil, não conseguimos. Oremos. Vamos ter que orar para fazer essa ação, para ter essa ação e liberar esse sentimento dentro de nós. Um sentimento, a falta de perdão vai trazer o quê? Ressentimento. Conversando com um pastor amigo agora, amigo meu da igreja, ele explicava, ele trabalhou muito tempo num sanatório, né, e ele explicava que a maioria das pessoas de um sanatório iam por depressão. E a depressão por remoer problemas. Remoer problemas é o que fala aqui, ressentimentos. O não perdão, o não liberar o perdão vai trazer doenças psicológicas, doenças físicas, doenças emocionais. E aí é esse ressentimento, né? É a gente ficar repetindo várias vezes, até que adoecemos a nós mesmos. Entendem isso? A não liberação do perdão adoece a nós mesmos. Então isso não é o que Deus deseja para nós, tá? Deseja que nós liberemos o perdão, que nós tenhamos essa ação, essa decisão, essa ação, e esses sentimentos saiam de dentro de nós. Os sentimentos ruins saiam de dentro da gente, né? A Bíblia nos mostra muitas passagens de pessoas que perdoam. E a principal delas é Jesus. Como sempre em nossos vídeos, né? O principal perdoador foi Jesus, quando perdoou aqueles que o crucificaram lá na cruz. Entende? E nós somos filhos dele. Então nós devemos ter aparência, ser parecidos com o nosso Pai, né? Então, meus irmãos, existe essa passagem, né? Porque Deus torna isso uma condição para nós, né? E fiz as minhas observações aqui, vou dividir com vocês. Existem umas passagens na Bíblia, meus amados, de que falam tudo. A Bíblia é o nosso manual de vivência, né? Porque quando nós falamos de perdão, perdão é o quê? Desistir daquele sentimento de vingança. Porque nós temos, principalmente a gente da região de Pernambuco, ali, nós temos isso. A sensação de que está fazendo justiça e de que é uma coisa justa aquele mal que você está fazendo porque recebeu o mal de alguém. No entanto, a Bíblia nos fala que a vingança é do Senhor. Se recebemos o mal de alguém, se alguém nos fez o mal, a vingança pertence a Deus. A justiça também. E nós somos os verdadeiros filhos, como eu dizia no vídeo passado, nós somos os verdadeiros filhos quando entregamos tudo que Ele deseja, né? Tudo que o Senhor deseja. E Ele deseja que façamos isso, que nós perdoemos. Quando a gente perdoa, significa que a pessoa não vai passar por consequências? Que a pessoa que nos fez o mal não vai sofrer nada? De forma nenhuma, meus irmãos. De forma nenhuma. Todo mundo que faz o mal, todo mundo que comete erro, que comete pecado, vai ter a consequência daquele erro, daquele pecado sobre a sua vida. A questão não é trazida por mim. Não é trazida por uma vingança pessoal. Por eu que decido fazer o mal àquela pessoa, devolver o mal àquela pessoa. A consequência daquela ação, daquele mal que aquela pessoa fez, vai vir por Deus, porque é assim que Ele nos fala. A justiça é dele, a vingança é dele, ninguém faz
para que não receba aquilo que fez de volta, não receba as consequências do seu erro e do seu pecado. Grande exemplo, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que pecava, que errava, que se reconciliava. No entanto, nunca deixou de receber as consequências do seu pecado sobre ele. Entendem isso? Quando Deus fala isso, Deus nos mostra justiça. Deus está nos dizendo, né? Tire esse sentimento de ruim de dentro de você, porque a justiça é minha. Quem vai fazer sou eu. O que é justo de verdade sou eu quem faz. Sou eu quem decide e eu vou fazer. Não vai ficar impune de forma nenhuma. Nada que foi feito a você de mal, nada que foi feito a qualquer pessoa de ruim, fica impune. Isso é uma certeza que o Senhor nos dá. Isso é uma certeza que o Senhor nos dá, né? E a outra coisa também que o Senhor nos fala, meus amados, em uma fala de Davi ou de Salomão, não se alegre quando chegar o tempo da justiça sobre o seu inimigo. Também Deus nos diz isso, não se alegre, para que eu não desvie o meu furor dele, do inimigo, e transfira para você. Então a Bíblia nos exorta, quando o inimigo receber aquela punição, receber aquilo que ele procurou, também não se alegre, tá? Também não fique feliz com isso, meus irmãos, porque isso é de Deus, isso é uma coisa de Deus para Deus, entende? E nós devemos nos preocupar conosco, com as almas a serem salvas, com as pessoas que necessitam de Cristo, e não em nos alegrar com o mal acontecendo a outra pessoa, independente de ser inimigo ou não. Nós devemos ter esse controle. Entendem, meus irmãos? Porque a Bíblia nos diz assim, né? E aí, essa semana, eu fiz as anotações aqui, né? Jesus é o maior exemplo de perdão. Essa semana, os assuntos foram coincidindo, né? E o Senhor me trouxe esse assunto sobre a liberação de perdão, de que devemos liberar o perdão. E a minha esposa fez um comentário sobre alguém, a gente comentava, fulano, uma pessoa lá tinha recebido outra pessoa que não era uma pessoa bem, não eram pessoas que se davam bem, entenderam? Como se fossem pessoas que se chocassem, e aí estavam tipo, no mesmo ambiente dentro da igreja, porque pensamos que não, mas na igreja também há isso, né? Ainda há isso. Enquanto as pessoas não se converterem de modo completo, ainda há. E aí eu comentei, eu disse, fulano tá junto com fulano, na mesma igreja, coisa e tal. Ela olhou para mim e disse assim, o céu é um só. O céu é um só. E que palavra muitíssimo interessante, entrou dentro do meu entendimento isso daí, né? Ela quis dizer o seguinte, se um não perdoasse o outro, quem dos dois iria para o céu? Qual dos dois iria para o céu? Imagine você aqui, ó, A e B. A e B. Eles têm raiva um do outro. Mas os dois são filhos de Deus, são servos de Deus. E aí os dois alcançarão o céu. Mas eles dizem assim, um deles, B, vai dizer assim, eu não quero estar perto de A. B diz, eu não perdoo A, eu não quero estar perto de A. Quando forem para o céu, o que vai acontecer? Entendem o que eu digo? O céu é um só. E aí eles vão estar juntos? Eles não poderão estar juntos? Quem vai ficar? Acredito que B vai ficar, porque não perdoou A. Entende? Não poderão estar juntos. Não poderão estar em comunhão, porque não houve perdão. E essa palavra me marcou muito, né? Me marcou muito. O céu é um só. Nós almejamos o céu, meus amados. Então, devemos perdoar. Sim, principalmente os domésticos na fé, né? Principalmente não, todas as pessoas, mas os domésticos na fé com toda certeza também. Lembrando disso, porque na igreja também é assim. Então, meus amados, acredito que a palavra de Deus que Deus nos tem hoje é essa, tá? De a liberação do perdão, segundo Mateus 6, versículos 14 e 15, de que necessitamos liberar o perdão. Só um minuto, tem um pouquinho mais aqui, né? De liberar o perdão.
coisas que devem estar esclarecidas é de que devemos perdoar para receber o perdão. A justiça e a vingança são de Deus, e Deus não falha, nem tarda, né? Nunca nos alegremos quando o Senhor fizer a justiça, não devemos expressar alegria ao ver outra pessoa em más condições, ainda que seja inimigo, não é isso? O céu é um só, por isso devemos perdoar, estaremos lá com as pessoas perdoadas por Deus, e se nós queremos receber o perdão dele, o inimigo se convertendo, se também desejar receber o perdão de Deus, vai precisar que estejamos juntos no mesmo céu. Não é isso? E aí, Davi, eu não consigo perdoar. Meu irmão, existe uma receita simples, sabe? Oração. Que você ore para que o Senhor perdoe, né? E nós devemos fazer um passo a passo. Eu fiz um passo a passo aqui bem simples, ó. Primeira parte, para conseguir perdoar, né? Reconhecer a ofensa, né? Aceitar que foi magoado e ofendido é o primeiro passo. Nós aceitamos, isso daí a gente faz na simplicidade. Decidir perdoar é o segundo passo, não é? Perdoar é uma decisão e não um sentimento. Então nós temos que tomar a decisão. Eu decido perdoar aquela pessoa. Nós temos que decidir fazer isso. Buscar a ajuda de Deus, pedir a Deus a força e a orientação para perdoar. Se precisa pedir a Deus força e orientação para perdoar, é porque não é uma coisa simples, é que há de fato essa necessidade, não é? Orar pelo ofensor, orar por aqueles que nos ofendem, pode ajudar a liberar o perdão. Isso é uma coisa bem interessante. A pregação muitas vezes serve para o pregador também, né? E eu tenho aprendido muito também aqui, tá? E não guardar ressentimento. Escolher não guardar rancor e buscar a reconciliação, se possível. Se ainda houver essa possibilidade, tá, meus irmãos? São os passos para que a gente consiga ser mais parecidos com Deus, agradar a Deus, melhorar a nossa saúde física e mental, não é isso? Vivermos melhor, perdoar para recebermos o perdão de Deus, né? E, meus irmãos, foram passos dados, foram coisas faladas de que às vezes não fixa-se tudo. Então, o que eu posso dizer a você? Teve dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, repete a fala, tá? Para que o Senhor vá trabalhando, vá fazendo tudo o que necessita fazer em nossas vidas, tá certo, meus amados? Então, que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus por Ele estar nos permitindo ouvir a palavra dEle, nos ensinando sobre o caminho dEle, e que Ele nos permita isso muito mais vezes, tá? E até o próximo vídeo, meu amado. Paz do Senhor.